Sejam todos bem-vindos ao módulo 1, Fundamentos da Lei da Atração. E agora já chegamos na aula número 1. Que bom que já começamos o nosso treinamento. Nesta aula você vai aprender quais são os fundamentos básicos que explicam exatamente o que é a Lei da Atração, só que para você entender o que é a Lei da Atração, é importante que você entenda o que está por trás disso, né? Como chegamos a essa lei, como que o universo é formado, como que é o mecanismo do universo, como que universos são formados, como são criados, o que é a consciência, o que exatamente cria a atração, quem atrai, quem, será que somos só nós que temos poder para atrair as coisas? Quem é capaz de criar uma realidade? Então é sobre isso que você vai descobrir nesta aula. E vamos lá para a minha tela, então tem bastante coisa para aprender. Ok, então já estou com o meu mapa mental aberto aqui. Esta aula 1 vai ser feita em mapa mental. Então, para que nós possamos entender sobre o que é a lei da atração, primeiramente você tem que entender o que é o universo. Eu só posso falar de lei da atração se primeiro eu te explicar como o universo funciona, porque a lei da atração não tem como eu falar dela de um ponto de vista isolado, como muitas pessoas mostram por aí. E é por isso que muitas pessoas acabam não tendo resultado com a lei da atração. Primeiramente, você tem que entender que a lei da atração ela está atrelada a um conhecimento muito mais profundo, primeiro de entender como que funciona toda essa mecânica do universo. O universo ele é um infinito potencial de energia. O que isso significa? Que o todo, né, essa criação, o universo, ele não é estático, o universo ele sempre está expandindo e ele é formado por energia. Essa energia ela permeia por todo o universo. Que, né, as teorias, as próprias religiões, né, têm um fundamento de que há uma criação, de que como que tudo isso surgiu, como que surgiram universos, como que a matéria foi criada, qual foi o princípio criador disso. Então, há teorias próprias científicas, teorias que dizem que foi uma explosão de energia, né? Podemos falar, uma delas é a teoria do Big Bang. Temos várias outras teorias, mas também ainda fica aquela dúvida, como que surgiu tudo isso, né? E desse ponto de vista do que nós vamos falar aqui, nós vamos falar sim da inteligência superior, que vocês podem chamar de Deus ou de todo, tá? Embora aqui o curso não tem absolutamente nada a ver com religião, e mesmo que você queira ser ateu ou não acredite, ou seja ateu, seja o que for, o importante é entender aqui o fundamento, tá? Ela vai funcionar do mesmo jeito a lei da atração. Então, como esse universo ele é esse infinito potencial de energia, tudo pode ser criado, todas as possibilidades estão em aberto, porque tudo é criado a partir desse pensamento, desse sentimento que começa lá com a vontade maior do todo para que esse universo pudesse existir. Teve que ter uma vontade dessa inteligência suprema até para que você pudesse existir. Então tudo tem um começo, mas esse começo ainda vamos dizer que é um grande mistério. Ok? Nós estamos no estágio de evolução, onde estamos aprendendo, evoluindo, e nem tudo nos foi revelado. Então, são teorias que explicam como que funciona o universo, né? Que existe uma inteligência suprema, onde nesse universo tudo é formado por energia. Então, o primeiro fundamento para que você entenda sobre a lei da atração é você entender que tudo é formado por energia. E quem disse isso, quem comprovou isso através dos seus experimentos foi o cientista chamado Einstein. Einstein realmente comprovou tudo isso, que a matéria é apenas uma forma de energia condensada. É só uma frequência que está vibrando, né, de uma forma diminuída, que realmente fica perceptível que é matéria, mas enfim, essa matéria ela só é uma energia que está com uma frequência diminuída, né? Então, tudo no universo ele vibra em frequências. Tudo tem uma frequência vibratória. A prosperidade tem uma frequência vibratória. A frequência do sucesso tem uma frequência vibratória. A casa que você quer conquistar tem uma frequência vibratória. O carro que você quer conquistar, tudo tem uma frequência, tá? O universo tem a sua frequência. Uma pessoa, você, vibra numa determinada frequência, ok? Então,
a física quântica, isso indo mais além, a gente indo mais além do que o próprio Einstein, nós já temos ensinamentos aí muito mais avançados, né, que a própria física quântica, que veio realmente trazer mais comprovações sobre como que essa realidade é criada, porque ainda ficou a dúvida. Einstein já conseguiu esclarecer que tudo é formado de energia, mas ainda assim ficou ainda faltando algo para saber, mas como que surgiu todo esse universo, né? Como que esse universo se relaciona e as suas leis. Então a física quântica veio para explicar mais a fundo ainda sobre como a realidade funciona. E nós temos um conceito importante que é a consciência. O que é a consciência? Eu vou explicar depois quais são os níveis de consciência. A consciência, né, vamos dizer que é aquilo que pode pensar, sentir e criar. Vou falar o que de fato pode pensar, sentir e criar. Né? Nós temos consciência. Até os animais têm uma outra forma de consciência. Deus, o todo, é uma consciência ainda maior, com uma inteligência muito superior à nossa. Então, essa consciência é quem cria a realidade. Deus, o todo, que está acima da minha própria consciência, que está acima da própria sua consciência, que nós chamamos de inteligência maior, inteligência suprema, nós dizemos que o universo ele tem todas as respostas. Talvez você não saiba todas as respostas dos seus problemas ou das soluções daquilo que você está buscando, mas o todo ele sabe, porque tudo veio desse desejo maior. Você é uma individuação do todo. Então, Deus, o todo, também tem o poder de criar a realidade. Né? Então, falar de lei da atração, né, tudo começa pela própria emanação do todo, né, de Deus, porque ele escolhe o que ele vai criar. Ele escolheu por criar esse universo, ele escolheu por criar esse planeta, então tudo vem desse desejo maior. Tá? Nós temos que, antes de a gente falar da nossa própria mente, a gente tem que entender o que está por baixo disso, que também está atrelado, ok? Então não é a mente apenas que cria, quem cria é a consciência. Então nós entramos aí como co-criadores. Nós temos o poder de criação dentro de nós, então considerando já os avanços da física quântica que mostraram, como por exemplo a experiência da dupla fenda, que mostra que tudo é partícula e onda ao mesmo tempo, mostra também que o observador ele cria a realidade que ele quiser, é onde ele realmente está colocando foco, basta ele escolher. Isso mais para frente a gente vai falar das evidências científicas, mas então nós somos co-criadores. Então nós temos o poder de criação dentro de nós, ou seja, a nossa vida está sob nosso controle, então nós somos deuses das nossas próprias vidas. Nós somos deuses de nós mesmos, nós temos o poder. Nós temos um pedaço dessa inteligência suprema que está dentro de nós, que você pode chamar de centelha divina, e com isso nós criamos a realidade que nós quisermos. Só que essa realidade que nós queremos criar, ela não está simplesmente na nossa mente, no nosso cérebro, tá? Porque ela está condicionada a diversos outros fatores que ligam no universo, como por exemplo a consciência maior. Tá? Então, eu digo, né, que sem a aprovação da consciência maior, os seus poderes de manifestação ficam muito limitados. Então nós temos que aprender a harmonizar, né, todos os nossos corpos, a harmonizar, a buscar a harmonia com os outros seres do universo para que a lei da atração, enfim, ela passe a ser muito mais eficaz, ok? Então, quais são os níveis de consciência? Nós temos o nível de consciência que ele é individual, aí nós vamos falar que é a nossa mente, que é o nosso coração, que são os nossos pensamentos, e é só nisso que você vai ver livro. A maioria dos livros só vão falar sobre isso, que é o cérebro, que é a mente que cria a realidade, e não é bem assim. É só uma parte, tá? A nossa mente consciente e inconsciente, que a inconsciente é muito mais importante ainda você entender, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Então, o nosso cérebro tem sim um poder de criação, a nossa mente tem, mas é limitado. Eu tenho um limite. Quem também cria a realidade? Você fala assim, a lei da atração é só eu, só a pessoa? É só você que cria a realidade? Não. O coletivo, um planeta, uma sociedade, um país também tem um pensamento predominante, tem um paradigma ali. E esse paradigma cria uma realidade para aquele planeta. Aqui eu já tenho um nível de consciência coletivo. Então eu tenho o individual, que é a minha mente, o meu cérebro, o meu consciente e o meu inconsciente.
tenho já a nível coletivo, até que realmente eu chego na inteligência suprema, no todo. Nós vamos subindo aí a hierarquia e cada vez mais, né, são consciências mais elevadas até que nós chegamos nessa inteligência maior, nessa inteligência suprema, que você pode chamar de Deus ou o todo. Os animais, por exemplo, as plantas, as pedras e qualquer outro ser no universo, também eles têm níveis de consciências, só que diferentes. Não vou julgar aqui se dizer se é maior, se é menor, porque depende, né? Quem somos nós para dizer que um animal é menos evoluído do que nós? Depende, tá? Então, tudo no universo tem consciência. Isso é o mais importante que você saiba. Então, você está criando sim. Você atrai aquilo que você acredita, realmente, aquilo que falam aí no segredo, que falam nos filmes, mas nós temos que entender aqui de uma forma mais profunda que a lei da atração, ela opera em conjunto, ela está funcionando para você, está funcionando para o coletivo e também é a forma como Deus como um todo trabalha. Então não basta só você mentalizar ou visualizar, você tem que entender o conjunto como um todo. E é sobre isso que nós vamos falar no treinamento, né? Nós vamos nos aprofundar nessa questão. Essa é só a primeira aula para a gente dar uma aquecida e depois a gente vai se aprofundar. A lei da atração nós podemos chamar também de magnetismo ou lei do eletromagnetismo. Nós somos um campo eletromagnético. O que é isso? Nós somos formados por átomos, né? Onde temos lá os prótons, os nêutrons, os elétrons. Não vou explicar agora a questão da carga positiva, negativa, mas o que você precisa entender agora é que nós somos feitos de átomos. Então aquilo que nós emanamos volta para nós, porque nós somos esse campo que está interrelacionado com outros seres no universo, né? E é um conjunto, não existe para fora, na verdade, só existe para dentro. O universo é a própria consciência, tudo está interligado nessa consciência maior. Então aquilo que você emana, que é aquilo que você está pensando, sentindo, no caso olhando para nós, né? Isso volta, ok? Então, agora sim vamos falar, então, considerando todos esses aspectos, né, da física quântica, os níveis de consciência, podem ficar tranquilos, porque isso é só o básico, é só o beabá, para você entender. Depois a gente vai se aprofundar, explicar cada uma das coisas com mais detalhes, tá? Então, considerando tudo isso, tá? Eu vou aqui passar primeiro a minha definição da lei da atração, o que eu cheguei à conclusão, baseado nos meus estudos da física quântica, baseado aí no que eu aprendi, nas pessoas que eu sigo, né? Nos grandes mestres espirituais. Então eu cheguei nesse conceito do que é a lei da atração, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então a lei da atração, ela corresponde exatamente àquilo que nós vibramos, porque nós somos feitos de energia e também informação. Isso é uma outra questão que eu vou falar depois, mas somos feitos de energia. Você atrai para a sua vida quem você está sendo. Não é aquilo que você quer. Você atrai para a sua vida quem você é. A forma como você está pensando, sentindo e se comportando. O campo do coração é 80 vezes maior do que o campo da mente. Tá? O campo vibracional do nosso coração tem um poder de atração muito mais forte. Então, é justamente a forma como você se comporta, a forma como você avalia, como você interpreta a vida que vai criar a realidade daquilo que você está atraindo. Você atrai para a sua vida exatamente o equivalente às suas crenças, isso é muito forte. Vou falar isso no nosso treinamento, isso é muito importante saber. Seus valores também, você geralmente costuma atrair coisas parecidas que estão ligadas aos seus valores. Seus desejos mais nobres, que é a vontade do todo. Seus medos, seus apegos, seus receios, você também atrai para a sua vida, porque é aquilo que está predominante nos seus pensamentos e sentimentos. Então, as duas perguntas-chave que fica aí para você pensar, antes da gente passar para a próxima aula, são: onde você está colocando o seu foco? O que você considera como importante na sua vida? Talvez você considere importante ficar jogando joguinho no computador ao invés de trabalhar. Estou dando só um exemplo aqui fictício, tá? Talvez você considere que dinheiro não seja tão importante. Talvez você considere que que ficar, por exemplo, que ir a uma balada seja mais importante do que se preparar para receber a pessoa amada. Então são vários exemplos que eu estou dando aqui. Então você tem que ver aonde você está colocando o seu foco. E a segunda pergunta, que é extremamente importante, é: como você está se sentindo?
Essa pergunta, ela é chave. Você precisa sempre se questionar como eu estou me sentindo, porque essa pergunta vai te dar exatamente o ponto onde você está. E aí a gente consegue entender o que você está atraindo para a sua vida. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Não vai ter assim, uma forma, assim, toda aula vai ser mapa mental, não, tá? Depende disso, do que a espiritualidade está me passando, do que eu me intuir que eu achar que vai ser melhor para cada aula. Então, algumas aulas vão ser feitas em mapas mentais, outras aulas eu vou passar imagem, vou passar figuras, talvez até trechos de vídeos de algum filme, alguma coisa, dependendo de cada contexto de cada aula. Então, espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos na aula número 2.